não tinha um notebook para fazer o curso. Aí eu falei, vou fazer mesmo assim, então vim com meu CPU carregando numa sacolona. Não fui de uma família de arquitetos, artistas, assim. O conhecimento e principalmente a confiança que eu ganhei foi o que me possibilitou seguir esse caminho. Criando uma metodologia, você consegue fazer coisas que você demorava 2, 3 dias em 3, 4 horas. O Cura veio como assim, eu coloquei uma régua e falei, eu quero essa régua aqui. E vamos ver o que eu consigo, né? Eu vou tentar. Aí eu vi aqueles desenhos lindos, assim, que eu não sabia nem por onde começar. Às vezes o seu projeto até é bem resolvido, mas você não sabe muito bem qual melhores produtos, né? Melhores formas de expressar isso. Mas sentia falta de uma coisa para seguir, uma coisa que estruturasse tudo isso, que sedimentasse essas coisas. Saber comunicar é tão importante quanto saber projetar. É surreal a diferença que o Cura fez para mim, não em relação a software ou aprendizado, mas na retomada do gostar de arquitetura. Dá pra ver nitidamente a diferença de você fazer uma representação que chama atenção, assim, dá gosto de você ver. Então talvez se eu pudesse voltar lá para aquela linha do terceiro período, vai, dá doida, vai para São Paulo mesmo. Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Guilherme, sócio fundador do curso Cura, e hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho da história da escola e falar também sobre novos projetos e novidades que vem por aí, para além de uma surpresa no final. O Cura começou em 2014, quando eu conheci o Marcos dentro de um escritório de arquitetura, e a gente produzia muito bem juntos, tanto pela qualidade quanto pela velocidade. Então o curso surgiu muito naturalmente dessa vontade da gente querer compartilhar esse conhecimento com as outras pessoas. Porque a gente percebeu que várias pessoas têm ótimas ideias de arquitetura, mas não conseguem colocar no papel aquilo, não conseguem mostrar o melhor das próprias ideias. Desde o princípio, a ideia nunca foi que o Cura fosse só uma escola de softwares. Obviamente que a gente ensina as pessoas a usarem as ferramentas, mas a gente ensina de forma aplicada especificamente para aquilo que é necessário na arquitetura. Então isso sempre fez parte do princípio do Cura. Como que a gente cria boas imagens, boas apresentações e também a importância da criação de repertório. Ir numa exposição e olhar a exposição com outros olhos, assistir um filme e assistir um filme com outros olhos. Ou seja, a gente busca também estimular as pessoas a absorverem as artes de outras maneiras, de modo a melhorar também a representação gráfica delas. Essa busca por conciliar esses repertórios e fazer com que aquilo faça parte de você também é um dos princípios básicos do Cura. Então, pensando naquela época, é interessante ver como a gente começa com o curso que é o Método Cura. Já tinha esse princípio da organização, do repertório, que é justamente um método que envolve não só o software, mas como que você vai trabalhar para além dele. O pensamento arquitetônico, ou até você trabalhar uma linguagem, que é a sua linguagem a partir de tudo que é ensinado no curso. E os anos foram passando, o curso se tornou um curso online, o Método Cura se manteve e todo o princípio que guia o Método Cura, ele também foi guiando todos os cursos que foram aparecendo ao longo do tempo. Conheci o Cura mais ou menos no começo da faculdade. Já era um sonho fazer. Na época só tinha, eu acho que, o curso presencial e eu ainda não tinha muito essa autonomia, né, de poder vir para São Paulo e vivenciar, né, o que seria o curso de forma presencial. Mas aí, a partir do online, eu tive a oportunidade de fazer parte do Cura. O curso sendo online possibilitou que a gente chegasse em mais de 7.000 alunos por todos os estados do Brasil e para além do Brasil também outros países, além de a gente ter 8 cursos completos que seguem o mesmo cuidado, os mesmos métodos que eram trabalhados lá no presencial. E uma coisa que a gente percebeu logo depois que a gente começou a dar as aulas, a formar as turmas, era que o encontro, né, o compartilhamento com as outras pessoas era muito legal. Então a gente acabou investindo nisso também como parte da escola, como parte do Cura. E por isso a gente acabou desenvolvendo palestras, workshops, oficinas, premiações. Pra gente sempre foi o que mais empolgou, a gente poder compartilhar e aprender junto com os alunos. No nosso histórico como escritório de arquitetura, o participar de um concurso de arquitetura sempre foi quase que uma pequena festa, um momento de celebração, porque é um momento em que na arquitetura a gente pode ser um pouco mais livre, a gente consegue
expressar melhor as nossas ideias, os nossos princípios na arquitetura, porque o cliente está mais aberto a ouvir e a compartilhar esse processo com mais escritórios. No nosso primeiro aniversário, em 2015, a gente criou o primeiro Prêmio Cura. Desde então, a gente vem promovendo, quase que anualmente, esses concursos de ideias. Concilia, de alguma maneira, a experiência do que a gente ensina com alguma prática também. É muito legal ver muita gente participando, colocando suas ideias, debatendo esses temas que nós consideramos importantes anualmente e principalmente essas aproximações que a gente cria, os debates que a gente promove e essa ideia também de ajudar os recém-formados estudantes a entenderem como que é o processo de um concurso. Em breve a gente vai lançar o 9º Prêmio Cura, que esse ano a gente vai debater o refúgio bioclimático como uma resposta a todas essas situações climáticas que o planeta tem passado. Então, em breve, teremos mais informações no edital. Desde sempre, o Cura teve essa preocupação de expandir o debate sobre arquitetura. Não só o conteúdo ser acessível e diverso, mas também possibilitar que alunos que não necessariamente pudessem fazer o curso com recursos próprios, a gente possibilitasse também uma abertura para que eles acessassem os cursos. Então, em determinado momento da história do Cura, passou-se a ter essa interlocução com diretórios acadêmicos ou mesmo diretores das universidades para estudantes poderem acessar os cursos. Hoje a gente tem mais de 20 parceiros. É interessante como na história do Cura isso foi avançando, foi crescendo e tomando diversas formas. E hoje o curso já consegue fornecer uma quantidade grande de bolsas por ano. Essa parceria entre o Cura e as universidades, principalmente as públicas, eu acho imprescindível, assim, foi uma coisa muito legal que aconteceu. A gente sabe que, principalmente eu que tive esse contato próximo, a gente sabe que existe uma vontade muito grande de muita gente fazer esse curso, muita gente mesmo interessada, e essa oferta dessas bolsas gratuitas ajuda muito tanto a gente como organização, porque foi um dos fatores principais que possibilitou a gente realizar o nosso evento. E é muito legal que outras pessoas da faculdade pública possam ter acesso de forma gratuita a um conhecimento que a gente sabe que eleva a pessoa a outro patamar e pode ser muito decisivo na vida da pessoa profissionalmente. A gente também quer que as pessoas melhorem as suas carreiras profissionais, tenham melhores oportunidades. Então a gente acredita que através das bolsas a gente também consiga fazer mais pessoas terem acesso a boas oportunidades de trabalho, a fazer melhores projetos saírem do papel e assim por diante. Eu acredito que a gente tem conseguido tanto conquistas para a gente, mas também conquistas compartilhadas com esses alunos que tiveram carreiras tão especiais. Acho que além desses propósitos, né, que é o que movem o Cura até hoje e o que vem lá do início, uma coisa que é fundamental e sempre foi fundamental no Cura é o nosso relacionamento com os alunos. E eu acho que ninguém melhor do que a Amanda para contar um pouco sobre isso pra gente. Eu trabalho no Cura desde 2016. Eu fui chamada para ajudar quem já estava no atendimento, justamente pela demanda ter aumentado bastante e uma pessoa já não estava dando conta sozinha. Cheguei meio que sem conhecer muito do mundo da arquitetura e fui aprendendo aqui algumas coisas. Falava com os alunos diariamente, já percebi ali que era muito maior do que eu já sabia, já conhecia, já tinha ouvido falar, já percebi que o pessoal realmente vinha para São Paulo para conhecer o Cura e para fazer o Cura. Era uma troca muito gostosa, a gente sentava para almoçar todo junto, como isso era presencial, turmas menorzinhas também, então a gente saía junto para almoçar e a gente tinha essa troca muito direta, assim. Eu tenho lembranças boas dos almoços e do cafezinho, óbvio, depois, né? Mas acho que fica como memória afetiva, assim, de ter o brownie ali, que sempre era algo que tinha um quentinho, assim, sabe? Você chegava da faculdade cansado, aí você falava, não, eu ainda tenho que me esforçar pra realizar aquele sonho. Mas você encontrar, tipo, as pessoas legais, você encontrar todo mundo, tipo, com um objetivo ali em mente. Então isso dava um gás. Hoje, num mundo de máquinas e robôs e inteligências artificiais, eu acho que a gente ainda consegue manter esse carinho com o aluno. E eu acho que muitos lembram disso do presencial, que tem aluno do presencial,
E muita gente do online consegue sentir isso também que a gente passa daqui. E conseguimos manter com uma comunidade onde os alunos conseguem também tirar essas dúvidas entre eles e os monitores e os professores também ficam ali à disposição, num suporte dentro da plataforma. Eu pensei, não, o Ateliê Cura vai ser legal porque eu consigo mandar a minha dúvida, mesmo que o monitor não esteja ali disponível no momento, pode ser que alguém já tenha feito, já tenha passado por isso. E aí foi o que me fez engajar também, porque eu olhava e falei, olha, essa pessoa perguntou uma coisa que eu sei, então, né, por que eu não vou falar? E ela tá precisando, né, então eu vou enviar. Tipo, ó, faz isso, faz assim, faz assado. E tem um grande projeto que começou no começo desse ano, e a gente já tá na nossa 3ª turma, que é o estudo guiado. Ele é como se fosse um grupo de estudos, né, em que a turma é orientada por um professor, semanalmente em encontros virtuais. Ele acontece em um ciclo de 15 dias, então na verdade são 2 semanas para cada módulo do curso. De uma certa forma, recuperar aquela coisa que hoje é um curso estritamente online, né? Mas recuperar aquela coisa do contato com o aluno, contato com quem está fazendo, com quem tem suas questões, tanto para tratar, mas também às vezes até a trazer e engrandecer a discussão, assim. Então acho que tem sido muito benéfico. Estabelece uma via, né, de mão dupla, da gente ter contato com o aluno, do aluno ter contato com a gente, se sentir parte daquilo ali. Eu tô achando super positivo. Eu acho que assim, essa troca, né, a gente tem pessoas ali do Brasil inteiro, e eu acho que essa troca de conhecimentos com pessoas de outros lugares é muito enriquecedor, né, pra gente enquanto pessoa e enquanto arquiteto também. E eu gosto muito disso porque já é aquele compromisso do sábado de manhã, eu sei que eu vou ter. Então eu acho que me motiva a realmente continuar estudando ali. Então eu acho que é isso, é uma forma mais leve, mais dinâmica da gente ter esse conteúdo, mas ter esse complemento também, né? E essa coisa do tirar a dúvida de uma forma também mais dinâmica. E a gente também foi dando algumas ideias, tipo, se a gente, nessa aula de marcenaria, se você abrir o ArchiCAD, como a gente fez uma aula que foi assim, a Tamiris abriu o ArchiCAD, aí falou, vamos fazer uma isométrica explodida. Aí eu falei, ai meu Deus, aí lá vai eu correr, abrir o ArchiCAD rapidinho, e ela foi mostrando passo a passo, eu falei, nossa, é bem mais fácil, tipo, eu não lembrava que era tão fácil assim. O fato deles trazerem a dúvida e a professora abrir para nós, ela fala, eu faria dessa forma. Aí a gente começa a pensar juntos, então parece que a gente está trabalhando em comunidade mesmo. A gente fica com vontade de ajudar o outro, sabe? É uma troca muito boa. E a gente está muito feliz, né, com o resultado que a gente tem alcançado. Por isso, a gente queria também trazer para vocês aqui essa oportunidade e a novidade de que agora os estudos guiados eles estarão na nossa plataforma como uma possibilidade de inscrição ali a partir de um valor mensal de assinatura. Então, todos os alunos do Cura têm a possibilidade também de acrescentar ali no momento, né, da compra, da inscrição no curso, esse serviço que no fim é assim, super rico e acaba agregando nos estudos de todos os outros cursos, todos os outros conteúdos que o aluno for fazer. Hoje, nós temos turmas de estudo guiado voltada para os cursos Método Cura e ArchiCAD Cura, que são os nossos 2 cursos mais completos, né, na plataforma hoje. Mas a gente tem planos, sim, por que não, né, de expandir e ter novas turmas de estudo guiado. Então, fiquem ligados, porque acho que mais para frente sempre teremos mais novidades. Uma coisa que os alunos sempre pedem pra gente é uma entrada mais simples para o software ArchiCAD. O curso ArchiCAD Cura completo, que você já conhece, ele tem mais de 52 horas de conteúdo e mais de 200 aulas. Ele é um compromisso grande com o software e também com o nosso próprio tempo. E ele é para quem já decidiu que quer isso mesmo. Então ele vai te levar do zero até um projeto executivo completo, detalhado e tudo mais. Foi pensando nisso que a gente decidiu pensar o ArchiCAD Zero como sendo uma introdução mais rápida, mais prática e mais simples para quem ainda não decidiu se esse é o software que ela quer, para quem tem pouco tempo para dedicar e precisa aprender com mais prática e com mais velocidade o software. É um curso com poucas horas e já nos primeiros 15 minutos você está dentro do ArchiCAD, começando a trabalhar e modelar de verdade um projeto. Ele vai te acompanhar do zero absoluto
até ter um projeto totalmente documentado, modelado e representado dentro do ArchiCAD. O ArchiCAD Zero não é uma versão resumida do ArchiCAD Cura. Ele é uma entrada diferente para uma pessoa que está num momento diferente. Pensando também como aplicar de maneira prática todos os ensinamentos ali do software, a gente desenvolve dentro do ArchiCAD Zero um projeto do início ao fim. Então você não só aprende a ferramenta, como já sai aplicando ela, desenvolvendo um projeto, e no final do curso você tem ali um projeto exemplo para você trabalhar em cima. Eu comecei a usar as ferramentas de IA já no início ali do ChatGPT, e eu sempre fui entusiasta dessas coisas, né? Sempre gostei. E já no início é algo que eu percebi que tinha uma aplicação séria e real. Logo já quando começou, então apareceram as primeiras ferramentas de produção de imagem através dessa tecnologia, eu já comecei a fazer testes dentro do escritório. O tempo da IA é um tempo muito rápido, então as coisas foram evoluindo muito rapidamente e não demorou muito tempo para perceber que eu já não ia mais renderizar nada. E eu fui evoluindo esses testes. Primeiro era uma coisa só interna do escritório, depois eu já comecei a apresentar para alguns clientes e eu percebi que não teve uma recusa, assim, uma coisa da pessoa perceber e falar, isso é IA. E pelo contrário, muitas pessoas ficaram impressionadas com a qualidade do trabalho e a velocidade. E um pouco depois eu comecei a ficar confortável para transformar esses testes em coisas maiores. E eu acho que a maior delas foi testar, quase como um teste final, no concurso do Itaú Cultural, na Avenida Paulista, que por um acaso a gente ganhou. Mas é óbvio também que não dá para perder a mão. Tem muita gente que acha que a IA vai fazer tudo. E provavelmente essa pessoa que acha que a IA vai fazer tudo, essa pessoa vai ser substituída por alguém que está usando a IA de maneira correta. E acho que é um pouco isso que a gente vai tentar passar para os alunos aqui, como usar a IA com repertório, com base, com cuidado, método, e não simplesmente achar que a ferramenta vai resolver o problema por si só. A IA ela é simplesmente uma ferramenta, né? Assim como o AutoCAD veio substituir o desenho à mão, e isso acelerou o processo, as ferramentas de IA vão fazer basicamente esse mesmo caminho. É um outro aspecto que eu acho interessante, e isso faz com que a gente crie mais tempo, ou consiga se dedicar mais com a intenção do projeto, com o desenho, com o que de fato é o papel do arquiteto. Eu não estou falando só da qualidade da imagem, a qualidade do projeto em si. A gente já está vivendo isso dentro do escritório e eu espero que os alunos também passem por isso. Assim como o que a gente mostra na escola é o que a gente produz dentro do escritório, as pessoas estavam ansiosas para saber como é que a gente estava usando dentro do escritório essas novas ferramentas. Então, eu acho que foi um pouco quase que natural a criação desse curso. É basicamente a nossa experiência prática profissional do dia a dia e que tem funcionado. Nós demoramos um pouco para lançar o curso de IA, primeiro porque os nossos cursos sempre foram baseados na produção do escritório. Apesar de estar há alguns anos já aí, é uma ferramenta nova e que a gente estava aprendendo a usar, entendendo a usar, entendendo como usar da melhor maneira. Então um dos motivos de segurar um pouco o curso era justamente a gente ter bagagem, experiências, práticas suficientes para conseguir mostrar alguma coisa que realmente funcione e não é simplesmente a fumaça que todo mundo tenta vender na internet. O escritório está num caminho de ascensão, né, de um certo sucesso, e eu quero que as pessoas façam o mesmo. Nossa principal preocupação para construir essa oficina era construir um método que funcionasse e que respeitasse de fato aquilo que o arquiteto estava decidindo. As ferramentas de IA elas são excelentes, mas por muitas vezes ela vai para um caminho absolutamente diferente daquilo que você decidiu. A gente consegue aproveitar as imagens que ficaram boas, as imagens que não ficaram tão boas, para no final construir uma única imagem perfeita, com o mood correto, com as cores corretas, com as proporções corretas. Então acho que esse foi o maior cuidado que a gente teve aqui. Um processo organizado de produção de IA que respeite o trabalho do arquiteto e que respeite a entrega que precisa ser feita para o cliente. No processo do Itaú Cultural foi muito legal, que a gente começou a usar IA já cedo no projeto, já nos primeiros esboços, né, do modelo, mas que a gente já conseguia validar, por exemplo, as câmeras que a gente queria usar. A gente já conseguia validar qual era o mood, né, qual era o tipo da temperatura da imagem que a gente queria usar, para sentir mesmo aquele espaço. E acho que o maior desafio, e que a gente acho que conseguiu executar bem nesse projeto, foi manter a consistência entre as imagens no projeto todo. Uma grande vantagem de usar as ferramentas de IA para produção de imagem, principalmente,
é o volume que a gente consegue produzir. Então a gente fez centenas de testes que de fato virou uma ferramenta de projeto, uma ferramenta que ajudou a gente a olhar, a entender, a testar situações que no método tradicional de produção, né, gráfica para esse tipo de conteúdo, a gente não teria tempo de produzir 50 cenas diferentes para o mesmo espaço. Uma outra coisa interessante é que, para além de produzir dezenas, se não centenas de imagens para testar, a gente consegue produzir vídeos também muito rapidamente, o que ajuda tanto no processo, né, de entender aquele espaço, mas no processo da apresentação final também. Isso é uma coisa que a gente trabalhou bastante nessa entrega, fazer vídeos que realmente tocam e emocionam, porque no fim é isso que a gente quer que as pessoas sintam visitando aquele espaço. Eu acho que a adoção das ferramentas de IA é um caminho sem volta, assim. No escritório a gente passou a adotar e hoje eu não consigo viabilizar a produção com a intensidade que a gente tem, com a velocidade que a gente tem, sem essas ferramentas. E até mesmo a perspectiva, talvez até de curto prazo, de substituição das ferramentas tradicionais de produção de imagem. A gente ficou em segundo lugar no concurso para a nova sede da Câmara Municipal de Curitiba e eu acho que produzir as imagens com inteligência artificial acabou liberando, e com a metodologia que a gente nem tinha acabado de produzir o curso totalmente, mas que a gente já estava testando, o projeto de interiores é uma coisa que a gente só conseguiu desenvolver porque a gente tinha mais tempo para conseguir chegar nesse nível de detalhamento de toda a comunicação visual nas imagens. Então a gente conseguiu, em basicamente 2 dias, produzir todas as imagens que a gente precisava para o concurso, que foram 7 ou 8 imagens, e mais um vídeo animado, que era uma possibilidade que o concurso pedia pra gente, de como esse espaço ia ser efetivamente utilizado, de como as pessoas iam interagir com esse espaço. Isso só foi possível porque a gente utilizou a inteligência artificial não disparando prompts aleatoriamente, tentando chegar num resultado razoável, mas sim utilizando de conceitos, de muita pesquisa, de muita tentativa e erro também, para chegar numa metodologia que realmente entregasse pra gente o que a gente precisava, que é a metodologia da oficina de IA do Cura, com a menor quantidade de retrabalho possível e que fosse permitir uma reedição posterior, preservando a geometria, preservando aspectos do projeto e também preservando o projeto entre uma imagem e outra, que é uma dificuldade conhecida dessas ferramentas. Gostaram do que viram até aqui? Muito legal, né? Isso é um pouco da nossa história, um pouco do nosso presente e um pouco do que a gente quer fazer no futuro. E caso você queira fazer parte desse futuro, a gente preparou uma oferta especial de aniversário do curso Cura. Hoje nós temos 6 cursos. O curso original, o método Cura, o ArchiCAD Cura, a oficina de colagem, a oficina de renderização, a oficina de valorização de plantas e cortes e a oficina de modelagem. E hoje nós estamos lançando mais 2 cursos, o ArchiCAD Zero e a oficina de inteligência artificial. Se você fosse adquirir todos esses cursos hoje, você não gastaria menos de R$8.000 para ter acesso a 1 ano desse conteúdo. E hoje, no aniversário de 12 anos do Cura, nós preparamos uma oferta para você ter acesso aos 8 cursos por uma fração desse valor e com um detalhe muito importante, com acesso vitalício. E essa é uma oportunidade única, porque é a última vez que a gente vai oferecer acesso vitalício aos nossos cursos. Então, se você quiser fazer parte desse futuro com a gente, essa é a sua oportunidade. E tem mais. Os 100 primeiros que aproveitarem essa oferta de aniversário vão ganhar 1 ano de tudo guiado e um kit especial feito com muito carinho. E tem um detalhe, esse link está disponível exclusivamente para você que se inscreveu na lista por 2 horas. Depois disso, todo mundo vai ficar sabendo. Então corre lá. A gente está há 12 anos construindo isso com vocês. Obrigado por fazer parte disso. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo.